Você acha que até que ponto a narrativa a gente consegue reverter uma narrativa? Você que vem de um espaço amplo de fala com todo mundo, até que ponto a verdade, o discurso muda a opinião de alguém? Você se convence que o ensinamento muda ou você. Porque assim, a minha impressão, e eu queria muito que não fosse verdade, eu queria muito que você discordasse de mim, mas parece que não. E por isso que a gente se fecha em bolhas, né? Pequenas bolhas, porque eu sei que aqui eu tenho minha galera e eu não vou ter problemas mentais com outras galeras. Embora a gente tenha que falar com todo mundo, Uhum. explicar, né? A questão do pobre de direita, por exemplo, é uma coisa horrorosa. Outro dia eu estava falando na internet, vou até repetir aqui, eu falei assim, gente, presta atenção, não existe aqui extremo nem extremo, tá? Isso é uma coisa nova que se criou para colocar o antagonista a um grande líder político que é o Lula. E ponto. Não tem outro que seja ali perto dele. Então, para se criar um antagonista grande, criou-se uma mentira, uma falácia de comunismo, e já vem falando disso desde o golpe. Sempre foi assim e nunca houve. Né? E eu disse o seguinte: eu falei, olha, precisamos de mais médicos ou menos médicos? Todo mundo disse, é unânime. Mais. Precisamos de mais professores ou menos professores? Mais. Precisamos de mais policiamento ou menos policiamento? Mais. Então tá, então temos um pensamento de esquerda aqui, de política pública, e que o resto, porque o Brasil é um país muito específico, com demandas específicas e tudo. Agora a questão é o seguinte, quando vai em relação à mentira, à notícia, né, ao fato, eu sou seu fã, porque como você manteve a sua serenidade num lugar muito estranho de conversa, com gritarias e tudo, uma loucura. Eu queria perguntar para você se você acha que há um caminho para se discutir com pessoas que pensam diferente, se tem pessoas que pensam diferentes que a gente consegue pescar, ou se há um grupo que realmente não consegue ouvir nada e que dane-se, vai achar o Dallagnol cansado injusto, vai achar, enfim, tudo certo. O que você Nossa, pensa? Gu, não, se ouvindo, eu queria discordar de você, mas é difícil, porque e eu sentia muito isso lá na Play. Pô, você também mais do que ninguém, você sempre tá em podcasts, em entrevistas, foi candidato em Minas, sabe como funciona o jogo dessa turma, e é muito difícil, porque hoje as pessoas não estão dispostas, né? Eu acho assim, eu acho que existe uma gama de pessoas, sei lá, uns 30% da sociedade, que não tem uma opinião política formada, que não são necessariamente de direita ou de esquerda, simplesmente estão tocando a vida deles, estão trabalhando, estão estudando, estão namorando, não acham um porre isso, que é chato mesmo, vamos ser sinceros, é chato também, porra, é insuportável, cara, que a gente gosta. Ficasse tendo que desmentir, e esses 30%, eu lembrei do meu pai, porque, por exemplo, meu pai teve uma época que ele estava bolsonarismo e bolsonarista, antes do Bolsonaro ser eleito, e muito afim de intervenção militar, né? E eu disse para ele assim, olha, pai, se houver uma intervenção militar, o senhor vai perder o seu filho, eu vou ter que ir embora. Porque foi isso. Aí eu relembrei para ele, porque meu pai, ele tem quase 60 anos, não viveu exatamente, porque não era artista, estava no interior de Minas, uma cidade, hoje tem 9 mil habitantes, na época tinha o quê? 5, 4 mil. Então não viveu aquela dor, aquela coisa. Então ele vai do que ele ouve, e dono de bar, vai do que ouve ali. Mas quando eu disse assim, você vai perder seu filho, porque eu não vou poder dizer uma opinião, eu vou ter que ir embora. E aí aquilo entrou no coração dele. Ele repensou. Pode ser que ele discorde de alguma coisa ou outra, mas há esperança, há espaço para um diálogo para pelo menos determinado grupo de pessoas. E que grupo é esse?
e se há um grupo do qual a gente não deva perder tempo, afinal, o tempo é curto, porque passa muito rápido. Daqui a pouco temos eleições para prefeito. Não, total, Gu. E assim, tem uma turma, como eu falei, tem uma turma que já está formada, que é o público de onde eu trabalhava, que é o público do Jovem Pan. E lá eu entendi, eu falei, pô, não importa o que eu diga, eu posso falar a coisa mais genial do planeta, que isso não vai convencer. Eu vou parecer um idiota, burro, ignorante para eles do mesmo jeito. Posso dizer uma genialidade, eu vou continuar parecendo um idiota, um retardado para eles, né? Assim como um bolsonarista pode falar uma completa babaquice, vai ser genial, vai ser inteligentíssimo para eles. Porque é o público deles. Assim como também tem uma galera de esquerda que é de esquerda e não vai mudar, não vai virar bolsonarista, não vai virar direita. A gente mesmo, a gente não importa, sei lá, alguém realmente defender que a ditadura Você militar... disse, né, a gente perdoou o Moro, eles perdoaram o Moro, a gente perdoou o Alckmin. A gente também tá, né? É a mesma coisa. Não é verdade. Não, é verdade, bem lembrado. Companheiro Alckmin. Companheiro Alckmin tava lá com o chapéuzinho do MST na feira, pessoal gritando. Mas ele tá cumprindo o papel, né? Tá na dele. Mas é verdade, é verdade. Tá ótimo, é incrível. Não tô criticando, tô falando que os padrões são o mesmo. O que eu tô pensando é como estratégia que a gente fala aqui para um público muito seleto, que é um público muito a fim de espalhar informação, e você, esse cara que é um exemplo, cara, as suas tiradas, as suas ideias, a sua coragem, elas são inspiradoras. Então, assim, aonde que a gente deve focar? Qual o público que a gente deve focar? Porque, então, está me parecendo que tem um público que a gente tem que desistir, não adianta. Sei lá, se é minha tia do WhatsApp, quem quer. Meu WhatsApp, graças a Deus, eu não tenho problema. Não tem bolsonarista no meu grupo da família. Não tem. Não tem. Então, qual o grupo que a gente deve focar? Dá para a gente identificar esse grupo mais ou menos? E qual que a gente deve desistir? Sendo bem objetivo. Não, é difícil. Não, eu também tô meio que nessa contigo, Gu, porque assim, desistir para mim é evidente. É o cara que é realmente bolsonarista, é o cara que assiste Jovem Pan, é o cara que consome conteúdo 24 horas por dia de bolsonarista no WhatsApp, compartilha. Esse cara eu acho que não vale a pena. O cara que eu acho que vale a pena é o que eu falei, é o cara que é apolitizado, que não quer saber de política, é aquela pessoa que não gosta, aquela menina que não gosta de política, ou aquele primo que não gosta de política, aquele amigo que não gosta de política, não gosta de falar de política. Eu acho que é essa turma que a gente tem que focar. Que eu acho que não tem um perfil específico, não, são pessoas brancas, de cabelo azul, não tem um perfil. Mas, assim, essas pessoas apolíticas, né, e que estejam dispostas a dialogar, que não xinguem, que possam pensar diferente, mas que estejam dispostas a conversar numa boa, com educação, sabe? Eu acho que é essa turma. Pô, mas você sabe melhor do que eu. O que você passou, inclusive, de ameaça, né? Você já foi ameaçado, show. Mas, então, eu passei por isso, foi horrível. E eu passei por isso num período horroroso, que era o começo disso tudo, né? Eu nem sabia como lidar com isso. Então, assim, minha cabeça foi horrorosa. E agora, como falar com essas pessoas? Né? Eu acho que tem uma questão da gente voltar a ter paciência também. Porque como a gente sofre muito ataque de tanta gente, de tanto lado, e umas agressividades tolas e até burras, né? Que eles babam, gritam, aquele estereótipo Silas Malafaia, né? Grita, babá. E a gente acha que todo mundo é assim. E nem todo mundo é assim. A gente pode falar com pessoas e chega nessas pessoas o que a gente fala, né? Então, assim, não desistir do diálogo. Eu acho que é onde a gente está, eu acho que é onde a gente chega, talvez, né? Porque como você também está pensando, e eu estou pensando também, não desistir do diálogo com ninguém, a não ser que seja um velho doido, achando que volta militares, que eu tenho até um antídoto contra isso, que eu ando com um saco de torresmo. Quando um velho começa a falar merda de militar, eu enfio o torresmo na boca dele, ele não tem dente para mastigar,
Aí ele ficou uma semana ali para mastigar aquela porra e pelo menos uma semana ele não fala merda. Esse é o meu antídoto. Mas de resto é não desistir do diálogo. Você acredita nisso, Léo? Total, total. Acho que ainda tem espaço. Às vezes a gente desanima, porra, a nossa saúde mental vai pro talo, né, cara? A gente não. É difícil. Inclusive quando. É que eu já cumpro esse papel porque eu sou jornalista. Pô, mas você que é um artista, um humorista, um comediante, vários atores que se posicionam politicamente, correm o risco de perder patrocínio, correm o risco de. Né, tem questões comerciais. Eu posso te falar, Léo, eu posso te falar números do que eu perdi. Passa da casa dos 6 milhões. É muito dinheiro. E mais do que isso, né? Eu, como artista, que eu fui um dos primeiros lá no golpe. Porque eu tinha uma galera que estava comigo, que brigava comigo da esquerda, porque não entendia a sátira da Dilma. Brigava mesmo, de ameaça. A diferença da ameaça da esquerda para a ameaça da direita é que a direita ela entendeu e aprendeu lá fora rapidamente o boot, a ameaça em massa. E a gente não sabia o que era. Então ninguém sabia lidar. Mas eu sofri muito também lá com a Dilma. E quando veio o golpe seriamente, eu me posicionei, eu tirei o personagem e falei de Gustavo. Perdi muito dinheiro. De shows cancelados, etc, etc. E ainda não me recuperei, estou me recuperando aos pouquinhos, porque eu virei um cara que, para a mídia, o que eles me colocaram foi assim, ninguém controla ele tem a opinião que ele quiser. Ninguém controla ele. E esse sempre foi o princípio da liberdade de expressão, que são o que as pessoas hoje fingem que defendem, mas na verdade estão me defendendo mentira, que é o não controle, que é a não regulamentação de tudo, né? A regulação da mídia, da internet.